Boa noite, meus irmãos, que nesse momento, Jesus, nosso Mestre, possa nos abençoar, nos ajudar a levar a sua mensagem. Que os trabalhadores do plano maior nos auxiliem na tarefa dessa noite, de que possamos levar o acalento, possamos levar o carinho, a compreensão da mensagem do nosso Mestre. Jesus, que o Senhor abençoe a cada criatura que esteja em sofrimento, a cada um irmão que passa por uma provação. Mestre, que o Senhor abençoe a cada trabalhador seu, para que eles continuem firmes no seu tocante, em qualquer lugar que ele esteja, mantendo-se firmes, mantendo-se postura de verdadeiro cristão, de pessoas do bem. Mestre amado Jesus, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Boa noite a todos. Quando Mahatma Gandhi fala que se toda a literatura religiosa do mundo fosse perdida e tivesse sobrado somente o Sermão do Monte, nada teria sido perdido. Tamanha a riqueza que essa obra envolve, tamanho a gama de conhecimento que Jesus trouxe no Sermão do Monte é uma coisa tão fantástica e tão rica que chegou ao ponto de uma pessoa não cristã fazer esse relato, que toda a obra religiosa podia se perder, restando somente o Sermão do Monte, que nada teria se perdido. A lição dessa noite, nos pedida, foi relacionado ao Sermão do Monte. Ela começa no capítulo 6 de Mateus, versículo 1, e também Kardec a selecionou no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, também item 1. Me permitam, eu vou fazer uma breve leitura, porque o trecho são só 4 versículos, para a gente fazer as reflexões dessa noite. Eu acho muito interessante para saber de onde que Kardec ele tira, então, o item, né, fazer o bem sem ostentação, ele tira. Tomai cuidado de não fazer as suas boas obras diante dos homens para serem vistas por eles. De outro modo, não receberias a recompensa de vosso Pai que está nos céus. Então, quando derdes a esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que já receberam a sua recompensa. Mas quando derdes a esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos dará a recompensa. Isso está grafado em Mateus capítulo 6, item 1 a 4, e no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1. Bom, esse capítulo 13 que Kardec seleciona, chamado que a vossa mão esquerda, né, não saiba o que dá a vossa mão direita, é um capítulo muito interessante, porque ele trata de situações do dia a dia, ele trata de situações práticas, é o jeito mais prático de se exercer a religião, que é através da caridade, através da beneficência, através dos atos bondosos para com os outros. Quando se pergunta, né, a Jesus o que ele entendia por caridade, ele fala que era perdão das ofensas, indulgência para com as imperfeições alheias, benevolência para com o próximo. Então Jesus, em nenhum momento ele fala que caridade era dar alguma coisa para alguém, mas nós trouxemos isso para o nosso dia a dia. E quando a gente fala em fazer algo para o outro, Kardec
nesse capítulo ele traz lições fantásticas. Ele traz para mim uma das lições mais lindas que tem no Evangelho, chamada Os Infortúnios Ocultos. Fica de lição para casa. Hoje eu não vou contar essa história, apesar de eu contar ela muitas vezes e até me emocionar em algumas delas. Dessa vez eu não vou falar, vou deixar de lição de casa. Ela é no item 4 desse mesmo capítulo. E Kardec majestosamente traça esse capítulo, organiza esse capítulo com requintes de beleza, porque ele é o capítulo mais prático do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele é um capítulo que a gente lê esse capítulo e a gente consegue colocar ele em prática. Eu não preciso de evoluir nada, eu não preciso de mudar nada para me colocar o que esse capítulo pede em prática. Então, quando Jesus, nesse capítulo de Mateus, nos faz essa advertência, ele traça para nós um roteiro prático e eficaz, né? Então, que funciona e é fácil de fazer, para a gente conseguir fazer as nossas boas obras. E nesse capítulo, Jesus começa falando para a gente tomar cuidado quando a gente for fazer as nossas boas obras diante dos homens. Por que diante dos homens? Porque é muito acalentoso, vamos falar assim, é muito gostoso quando a gente recebe um elogio, quando a gente recebe palmas, quando a gente recebe honrarias. Então Jesus fala para a gente tomar cuidado ao fazer as nossas boas obras diante dos homens, porque às vezes as nossas boas obras são diante das pessoas. Se eu vou fazer uma visita a um doente em um hospital, lá está cheio de pessoas, lá tem enfermeiros, lá tem profissionais, às vezes os acompanhantes. Agora, qual é o móvel que está me levando àquele hospital a fazer aquela visita? Qual é o móvel que eu tenho saído da minha casa, deixado o meu conforto e ido de encontro a quem sofre? Esse móvel é o quê? É para receber palmas? É para receber elogios? É para ser lembrado pela sociedade? Se for isso e a gente as receber, Jesus já foi claro lá, que eles já receberam a sua recompensa. Se a gente está atrás de aplausos e a gente faz uma boa obra e os recebe, a gente já foi pago. Mas o verdadeiro pagamento, né, é o do nosso Pai que está nos céus. Jesus fala isso, olha, não que as pessoas que fazem as boas obras para serem vistas, isso é um fator muito interessante, para serem vistas, porque se tiver uma pessoa necessitada, uma pessoa caída numa rua, e está cheio de gente em volta, nós vamos fazer a boa obra porque está diante dos homens ou não vamos? Não, nós vamos fazer. Mas qual é o móvel da gente fazer aquela boa obra? É para ser visto? Receber o aplauso? Acabou. Não. É para receber a recompensa do Pai? Então a gente faz de coração. A gente faz ela do bem. A gente faz ela espontaneamente. E esse é o ideal. E se não der, faz a boa obra. Para ser visto. É um treinamento. Daí uns dias você vai fazer a boa obra sem buscar o reconhecimento. O reconhecimento vai vir. Ele vai vir. Naturalmente. Chico Xavier fez alguma boa obra para ser visto? De maneira alguma. Ele fez a boa obra. Ele foi na televisão, ele foi tema de reportagens, mas quantas mães ele acalentou? E em segredo, no silêncio, e mesmo assim, todos os dias que chegava na casa da prece, era aquele movimento em volta dele, era aquele tanto de gente em volta dele. Mas qual era o móvel que fazia Chico fazer a sua boa obra? E aí é que está. Qual é a recompensa que Chico recebeu? A recompensa que Chico recebeu, muito provavelmente, nós não temos nem ideia da grandeza dela. Por quê? Porque a boa obra do Chico, quem pagou foi Deus. Ele foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, segundo uma pesquisa feita por um canal de televisão, um canal aberto da TV. Ele foi feito uma eleição, né, até uma eleição em disputa, foram disputando personalidades, e Chico Xavier ganhou como o maior brasileiro de todos os tempos. Por quê? Porque ele era um médium e estava atrás de aplausos? Não. Nós vimos aí, há pouco tempo, criaturas que estavam atrás de aplausos e que triste fim eles estão recebendo. Então, fazer a boa obra é o que Jesus nos pede.
Agora, a intenção da boa obra, aí é a cereja do bolo, é a cobertura do bolo. É quando a gente faz a boa obra, é quando a gente se dispõe ao outro, sem pedir nada em troca, sem exigir aplauso, sem exigir menções, sem exigir que o outro nos pague, que seja com um agradecimento ou que seja com um reconhecimento. Porque quando a gente faz uma boa obra do coração, isso não precisa. Você fez, pelo simples fato de fazer. E por que eu não faria? Essa é a grande pergunta. Eu fiz, mas por que você fez essa boa obra? Porque eu podia, sem mais. Quando a irmã Dulce saía pedindo a todos os tipos de pessoas, ela pedia gente rica, ela pedia pobre, ela pedia governantes, ela pedia políticos, ela estava buscando aplausos? Não, de maneira alguma. De maneira alguma. Quando ela estava sentada na sua cadeira, Divaldo nos conta isso, e em uma visita à irmã Dulce, ele chega para ela sentada numa cadeira de madeira, um tanto desconfortável, e Divaldo chega e fala assim: irmã, a senhora sentada nessa cadeira, eu vou providenciar uma cadeira mais confortável para a senhora. Ela era toda tortinha, tinha problemas respiratórios, para a senhora não ficar sentada nessa cadeira sofrendo tanto. E ela fala assim: vem cá, meu irmão, te confesso uma coisa, eu fico muito grato com essa cadeira que você vai me dar, com essa máquina, mas com essa cadeira aqui sentadinha de madeira, eu já ganhei não sei quantas cadeiras para o nosso hospital, para o nosso abrigo. Então o que é isso? É a pessoa que está buscando fazer o bem sem aplausos, fazer o bem sem olhar a quem. Se uma mão não sabe o que a outra dá. Esse é o grande móvel da gente, do nosso trabalho, das nossas boas obras. E se elas forem vistas? Paciência, paciência. Martin Luther King pregava para multidões o amor nos Estados Unidos. A maior luta contra a desigualdade racial, e muitos não sabem que o senhor Martin Luther King era um pastor da Igreja Batista, e ele só conseguiu a libertação, vamos falar assim, que a libertação da escravidão nos Estados Unidos veio com Martin Luther King, lutando para os direitos de todos os americanos, não só dos negros, mas de todos os americanos, porque ele trazia dentro dele o amor, o ensinamento maior de Jesus, que é amar ao próximo como a si mesmo. Jesus, então, toca o coração daquele homem, e aquele homem faz um trabalho brilhante, que até hoje a gente emociona. Todas as criaturas que a gente, quando vê um vídeo, um filme da vida do Martin Luther King, nós nos emocionamos, porque ele entra numa guerra contra a desigualdade racial, contra o preconceito, e vence aquela guerra. E qual que era a sua arma? O amor, os ensinamentos de Jesus. E colocando os ensinamentos de Jesus à frente, colocando esses ensinamentos de Jesus, ele conseguiu que os Estados Unidos fosse um país menos preconceituoso, ou que tinha se conseguido agora, de fato, os direitos a todos os cidadãos americanos, independentemente da sua cor. Quando Nelson Mandela, na África do Sul, busca os direitos para os negros, ele em nenhum momento quis retirar os direitos dos outros moradores da África do Sul. Ele ganha então um destaque naquele país, ele ganha depois das eleições para presidente da África do Sul, não em nenhum momento querendo que fosse retirada alguma vantagem daquele povo que já tinha. Ele só queria que os outros povos, os negros, também tivessem aquelas mesmas vantagens. Então, quando nós tivermos de fazer uma boa ação, que nós busquemos fazer essa boa ação, independentemente se nós estamos sozinhos ou se nós estamos acompanhados ou de multidões nos observando. O que nós estamos fazendo? Qual é o móvel de eu fazer aquilo? Ou eu só vou fazer aquilo se tiver gente. Se não tiver gente, eu não ajudo. Ah, tem uma pessoa ali passando frio, eu vou vestir a minha blusa nele. Tem gente vendo? Eu vou vestir. Não tem gente vendo? Eu não vou vestir. Não é isso que Jesus nos pede. Jesus nos pede para que amássemos os nossos irmãos. E fazer o bem
sem ostentação. Porque fazer esse bem, buscar ser criaturas melhores, fazer o dia de alguém melhor, isso às vezes não nos custa nada. Porque o bem, ele não tem preço. Ele pode ser uma conversa, ele pode ser um abraço, ele pode ser um silêncio. Ele pode ser um silêncio, junto com uma dor do outro. Às vezes, a gente não tem nada para falar, mas a gente está ali, firme, do lado, em silêncio. E esse silêncio vale muito. Mas você está fazendo aquele silêncio, qual é o motivo daquele silêncio? É a amizade? É um bom sentimento para com o próximo? Jesus, nesse capítulo, no capítulo 6 de Mateus, e ele vem discorrendo e depois ele nos ensina como orar, ele ensina como ser um religioso para criaturas que buscam ser religiosos. Todo mundo que segue, ou deveria ser assim, todo mundo que busca ter uma religião, ele deveria seguir os princípios daquela religião e traçar o seu caminho pautado naquela religião. Existem algumas pessoas que falam, eu sou de tal religião não praticante. Então você não é daquela religião. Porque se você não pratica o que aquela religião te pede, o que aquela religião te sugere, você não tem jeito de ser daquela religião. O nosso roteiro, o roteiro do Espírita, é o roteiro que Jesus nos traçou. Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta para nós, qual o modelo de perfeição que Deus deu para a humanidade para nos servir de guia e modelo. E na resposta mais curta do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, Jesus. Ponto final. Ou vide Jesus. E aí Kardec descreve no seu comentário da resposta, que Jesus é o máximo de perfeição que a humanidade poderia vislumbrar na nossa atual situação. Então, Jesus é o nosso modelo. Então, quando ele traça esse plano, é porque ele vivenciou todos esses planos. E no Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, que é um projeto de melhora íntima de cada criatura. Ele traça, então, aquele projeto de melhoria, degrau por degrau. As bem-aventuranças, elas podem ser até estudadas separadamente, mas o interessante é que as bem-aventuranças sejam um conjunto, estudadas como um conjunto de ações que eu tomo. Primeiro, as bem-aventuranças eu tomo, as 3 primeiras bem-aventuranças são de mim para comigo mesmo. É eu diante de mim. É eu olhar para dentro. A segunda parte das bem-aventuranças, então, que são a terceira, a quarta, a quinta e a sexta bem-aventurança, é eu para com o próximo. Então, está escrito aqui, é como eu vou fazer para o próximo, como eu vou perdoar, como eu vou trabalhar com o meu irmão. E as últimas 3 bem-aventuranças é de mim para com Deus. Aí já é eu trabalhando na causa de Deus, na causa do bem. Então, Kardec, nesse capítulo aqui, eu volto a falar para vocês, ele traz lições fantásticas, entendeu? Quando ele fala sobre convidar os pobres e os estrupiados, ele fala também a caridade material e a caridade moral, mostrando essas questões no capítulo das instruções dos Espíritos. É um capítulo pronto, que a gente pode ler qualquer lição desse capítulo e amanhã, ou hoje mesmo, a gente sair usufruindo desse capítulo. Eu fico muito feliz de trazer essas palavras hoje aqui, em nome da Casa Espírita Amor e Luz, e rogo ao nosso Pai, para que essa pandemia, que a cada dia os números têm diminuído, a cada dia a taxa de óbito tem diminuído, que nós possamos nos encontrar, nos abraçar, confraternizar o mais breve possível, que nossos irmãos do plano maior estão trabalhando incessantemente para que nós aqui, fazendo da nossa parte, consigamos vencer essa pandemia. E o principal, que nós possamos sair dela melhores do que nós entramos, mais humanos do que nós entramos. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos voltar o mais breve possível para a nossa casa, para as nossas atividades. Muito obrigado, que Deus lhes pague
por ter a paciência de me escutar aqui hoje. Muito obrigado.